Muito bem. Vamos então trabalhar hoje uma técnica de preparo de amostra muito importante que vai ser utilizada para analitos diversos e também para métodos diversos de análise, que é a extração líquido-líquido. Então, hoje, como a gente vai detalhar um pouco mais, a ideia é a gente separar os tipos de extração líquido-líquido que existem. Existe a extração líquido-líquido contínua e a descontínua. Vamos ver o que é cada uma delas, né? No primeiro caso, a extração líquido-líquido, que nós definimos como descontínua, é essa em que a gente utiliza o funil de separação. Então, os dois solventes vão estar ficando acondicionados aqui dentro do funil, mas também lembra que a minha amostra, de alguma forma, ela também vai ter que fazer parte desse sistema. Seja dissolvida ou acrescentada ao solvente aquoso ou ao solvente não aquoso. Lembrando que o solvente aquoso é aquele que tem comportamento químico como polar. Ele que vai ter polaridade. O não aquoso, que em geral vai ser um solvente orgânico, ele vai ser o que se comporta então como apolar. Bom, é extremamente importante quando todos os componentes, os solventes e mais a amostra que eu desejo promover separação de algum analito já estiverem aqui no funil, que a gente promova a agitação. Essa agitação ela vai ter como objetivo realizar a extração em si, que é fazer com que as duas fases se encontrem. É óbvio que assim que a gente deixa em repouso, novamente a separação vai acontecer, porque tratam-se de solventes com polaridades diferentes, então eles são imissíveis. Mas o momento de agitação é quando a gente provoca o contato das fases e, consequentemente, da minha amostra com as duas fases. Ela vai interagir e passar, então, a se localizar naquela com a qual ela tiver maior afinidade. Então, não quer dizer que toda a amostra que a gente trabalha, ela vai ficar aqui na fase apolar, não. A gente pode trabalhar amostras que também vão ficar na fase aquosa, né? Bom, a separação, então, aqui é feita de forma manual. A gente abre a torneira de separação do funil, tira primeiro a fase mais densa. E aí, uma coisa que é extremamente importante, a gente vai ter uma interface aqui. Sabe quando dá aquele monte de bolinha assim? Por quê? Não existe, na verdade, substâncias que sejam 100% miscíveis. Pode chegar muito perto desse 100, mas 100% não existe. Como também a gente não tem substâncias que sejam 100% imissíveis. Então, alguma miscibilidade vai acontecer, ainda que em pequena proporção, e nós vamos ter a percepção visual dessa miscibilidade aqui na interface, que é uma camada estreita, fininha, que se forma entre as duas fases. Essa camada, a gente não tem uma perda significativa de analito, então a gente não a utiliza, né? Quando que a gente vai utilizar esse tipo de extração? Quando a diferença de polaridade e, consequentemente, de solubilidade do soluto que eu vou utilizar, ela for significativa em termos dos dois solventes que estão aí. E aí a gente chama isso de KD, a gente usa essa siglazinha, que é um coeficiente de partição. Então, existe um valor que, se ele tiver com intenso, esse valor estiver elevado, eu uso a extração descontínua. Mas e aí, quando essa diferença de solubilidade assim não for tão grande, mas ainda assim eu tiver que tratar a minha amostra a partir da extração? Nós vamos, nesse caso, utilizar a extração contínua. Só descer aqui um pouquinho. Bom, na extração contínua, o processo é um pouquinho diferente. Eu vou ter aqui
uma manta de aquecimento. Pode ser uma chapa, tá, gente? Em geral, quando a gente tem a possibilidade de utilizar a manta, é mais interessante, porque a gente tem um aquecimento mais uniforme, né? Quando a gente usa manta de aquecimento, a gente lança a mão de utilizar o balão de fundo redondo, porque ele se encaixa com bastante... Sem sobrar muito espaço ali na manta, então eu tenho um aquecimento que é mais uniforme. E aí, nessa manta, a gente coloca o solvente. A gente vai, então, estar utilizando... Aqui a gente tem uma montagem que, a princípio, é um balão ao qual está acoplado um condensador e nesse caso específico aqui, a gente acoplou, né, um condensador simples para fazer recolhimento. Tá vendo que lá de cima tá pingando solução? E esse condensador de refluxo aqui é aquele que vai ter uma série de tubos. Na verdade, ele tem um formato, ele tem um design que faz com que o solvente evapora, chega lá em cima no condensador de refluxo, mas ele simplesmente não escapa. Primeiro, porque a gente impede esse escape. E segundo, porque ele encontra barreiras físicas aqui. Então, esse entrelaçado de tubos vítreos que ficam aqui dentro do condensador de refluxo, eles têm o objetivo de condensar o vapor, mas de uma forma lenta. O vapor passa por aqui por um espaço de tempo maior, retorna para a fase líquida, volta lá no condensador, e é esse movimento de vai e vem que promove a minha extração. Então, no texto original aqui, né, o solvente orgânico passa continuamente sobre a solução. Ó, aqui eu tenho minha solução aquosa da qual eu quero retirar algum analito que está lá na minha amostra junto a N outras substâncias. Então, quando o vapor realiza esse processo de refluxar, de evaporar e condensar lentamente por várias vezes, esse processo é que vai promovendo a extração. Uma coisa interessante observar, se eu estou aquecendo, levando para o estado de vapor e voltando para o estado líquido e ainda separando substância, aqui na verdade está acontecendo uma destilação, né? E é essa destilação que vai fazer com que o meu soluto, aquilo que eu quero determinar, vá se condensando, vá se concentrando no balão. A gente utiliza esse processo quando esse valor de cadeia do coeficiente ele for baixo, ele for pequeno. Quer dizer, eu tiver um analito que pode dissolver tanto na solução aquosa quanto no solvente orgânico, a diferença de solubilidade ela não for muito grande, é óbvio que a gente não tem substância que dissolve igualmente nos dois tipos de solvente. E essa diferença, mesmo que pequena, é o que a gente utiliza para trabalhar com a extração contínua. Então, é importante de gravar aqui, extração descontínua. Quando a diferença de solubilidade for muito grande e eu tiver um soluto que tem uma afinidade muito grande com um dos meus solventes, e eu utilizo a extração contínua, que é aquela que lança a mão do condensador de refluxo, nas situações em que eu tiver um soluto, um analito, que não apresenta grande diferença de solubilidade entre os solventes, ok? Bom, pessoal, agora eu quero mostrar um exemplo para vocês de uma amostra que foi tratada, na verdade, com extração líquido-líquido descontínua, para depois ir para um cromatógrafo, para ser analisada a partir de uma separação mais eficiente, né? Um cromatógrafo acoplado com algum aparelho de análise, mas o que a gente vai observar é apenas a extração, a parte da extração, que vai acontecer aqui com o funil de separação, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, assim como já fizemos outras vezes, repassar o link do vídeo para vocês no próprio grupo, eu acho que facilita bastante, mas é pequenininho, são 5 minutinhos só, tá? E aí a gente combina aqui no grupo, se a gente volta para comentar alguma coisa assim que encerrar o